Boa noite a todos. Estamos mais aqui mais uma vez para passar uma mensagem de Jesus, uma mensagem do seu Evangelho de amor. E agradecemos a presença de todos aqueles que estão nos ouvindo e que cada um de nós tenha sabedoria, tenha paciência de vivenciar essa doutrina tão misericordiosa, que é a doutrina espírita que tanto nos consola. Muito obrigada a Deus, a Jesus, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e seus trabalhadores de luz, que são os mentores dessa casa, por essa oportunidade, que assim seja. Hoje nós vamos falar do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a lição 2, capítulo 17, Cresçamos para o bem. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus está em João capítulo 3, versículo 34. Observa a munificência das concessões divinas por toda parte. Então nós somos rodeados de concessões divinas diariamente. Enquanto o homem raciocina a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Então Deus nos contempla com leis de abundância diariamente. Será que nós percebemos isso? Anota na terra em torno de ti. A gente todos os dias tem o sol que brilha para nós, em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos. Então todos nós recebemos essas doações de Deus, que é o sol que nos aquece, que nos ilumina o dia, o ar puro, a fonte, a água, que é uma fonte divina, né? Tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Isso é uma coisa da natureza. Então a gente pensa que quando a gente ensina para as crianças na evangelização o que é Deus, que eles perguntam como que Deus está, onde Deus está, a gente conta a história para elas de um viajante que tinha uma caravana e que ele andava com seus empregados vendendo muita coisa e fazia as suas barracas. E um dia esse homem era muito rico, ele estava observando os seus empregados, ele viu um deles, os seus servos, que eles chamavam naquela época, um deles ajoelhar e ficar olhando para o céu, agradecendo, fazendo oração. Ele falou: mas o que você está vendo? O que você está olhando? Ele falou: eu estou olhando para o céu e agradecendo Deus. Ele falou assim: mas como que você sabe que Deus existe? Ele falou: dá uma olhada nesse céu maravilhoso, essas estrelas, nesse sol que nos aquece, no ar que respiramos, na água que a gente toma e tantas vezes tem um poder curativo, nos animais que nos rodeiam. Isso é Deus. Então Deus está em todo lugar. E a gente ensina para as crianças também que Deus é quando a gente coloca um copinho, a gente coloca a água, coloca o açúcar e pede para elas tomarem a água sem açúcar e a água com açúcar. A hora que elas tomam com açúcar, elas sentem, a gente fala que Deus é assim. Ele está em toda parte, mas a gente não vê. Então, qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. Então Deus nos concede muita coisa boa, tanto para a gente se dar bem materialmente como espiritualmente. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. Então a gente tem que abrir as portas do amor
da sabedoria e do amor estão abertos. Mas será que nós estamos procurando por elas? Será que nós estamos tentando aprender a palavra de Deus, estudá-la, entendê-la e tentar praticá-la? Porque Ele deixou para nós. Basta nós colocarmos a doutrina espírita em nossa vida, através do amor, através da sabedoria, através do estudo dessa doutrina tão consoladora. Porque ela vem para nos ajudar a viver melhor. Se nós estudarmos a doutrina espírita, se a gente tentar colocar os ensinamentos de Jesus na nossa vida, através do estudo, vivenciar esses ensinamentos, nós vamos ter uma vida muito melhor. Nós vamos entender muita coisa, nós vamos aceitar muita coisa que a gente não aceita. Então, os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. Nós é que não buscamos. Nós vivemos como se a gente não tivesse nada. Nós vivemos como se a gente não tivesse Deus, porque nós não olhamos, não procuramos. Nós achamos que tudo tem que vir para nós. Nós esquecemos de olhar o outro com amor. Nós esquecemos de olhar tudo aquilo que nós temos e pensar que Deus deu, que a gente precisa crescer, e a gente tem que crescer através do aprendizado, através do estudo, através da vivência desse estudo. Porque se a gente não estudar, se a gente não procurar entender as palavras de Deus, se a gente ficar só tentando não colocá-las em nossa vida, só ficar lamentando aquilo que acontece de ruim com a gente nunca vai dar valor àquilo que acontece de bom. Então nós que criamos o nosso destino, né? Nós podemos mudá-los diariamente, esse destino. Quando a gente cresce, não é crescer em tamanho, nem crescer dos lados, né? Porque nessa pandemia nós estamos crescendo muito dos lados, né? Não é isso, é crescer interiormente. É construir a palavra de Deus dentro de nós, através do aprendizado, através do amor, através do entendimento. Quando a gente entende a palavra de Deus, quando a gente lê, procura através da leitura das obras de Chico Xavier, das obras de André Luiz. Chico Xavier, através do Emmanuel, escreveu tanta coisa bonita. As obras Chico Xavier, através de André Luiz, escreveu tantos ensinamentos para nós, e tantas outras obras, né? Tantos outros autores, tantas pessoas que ensinam a doutrina, que trabalharam para a doutrina, que têm uma vida de exemplo, uma vida de sacrifício às vezes material, sacrifício de tempo, porque a gente tem que aprender a trocar o nosso tempo ocioso pelo tempo do aprendizado, pelo tempo da gente construir a sabedoria dentro de nós. Para isso a gente tem que renunciar a alguma coisa. Nós não podemos ter a porta larga, aquela porta larga. O que significa a porta larga? Aquela coisa que eu posso fazer tudo, eu não tenho horário, eu não tenho disciplina, eu não tenho nada. Não é assim. Eu tenho que ter disciplina, eu tenho que ter regras na minha vida, eu tenho que colocar Jesus dentro da minha vida. E quando eu entendo as palavras de Jesus, quando eu entendo a doutrina espírita, que é uma doutrina tão consoladora, eu estou tentando melhorar a minha vida, eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Quando eu me torno uma pessoa melhor, eu consigo melhorar a minha casa, a minha família, a minha rua, meus colegas de trabalho, tudo, porque a gente não muda o outro, a gente muda nós mesmos. Então, nós que temos que crescer. Esse compromisso é nosso, não é do outro. Às vezes a gente fica falando, mas fulano é assim, cicrano é assim. O compromisso é nosso, dele. Fulano pode ser do jeito que ele é. Nós temos que mudar em relação a ele. E nós só mudamos quando a gente começa a trabalhar Jesus dentro de nós. Começa a construir Deus em nosso coração. Começa a entender a sua palavra e procurá-la, colocá-la em nossa vida. A doutrina espírita é uma doutrina que ela requer de nós muito estudo, muita dedicação. Mas isso porque
o principal objetivo da doutrina espírita é que nós nos tornamos pessoas melhores, pessoas mais caridosas. Essa é a nossa evolução espiritual que a gente precisa ter. Isso é que Jesus espera de nós. E para isso, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que seguir sempre pela porta estreita. Então vamos pensar nisso e vamos praticar isso. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Então, a construção é individual. Não adianta, a construção é individual. Às vezes a gente fala, porque fulano me atrapalha, ainda mais quando você mora numa casa que tem muitas pessoas, fulano não deixa. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que dar um jeito. Nós temos que separar uma hora para o aprendizado, uma hora para o estudo, uma hora para a dedicação da oração, para a dedicação do entendimento e a dedicação da gente saber o que a gente precisa nos melhorar, para tornarmos uma pessoa melhor, para crescer. E a gente tem que crescer ao lado de Jesus, em direção a Jesus, não longe. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Então, o estudo sem ação também de nada adianta. Se a gente estudar e aprender um monte de coisa e não colocar em nossa vida em prática também, não adianta. A gente tem que procurar colocar em prática. E nos renovarmos para o bem, né? Sempre o lema do Espiritismo é que fora da caridade não há salvação. Caridade é trabalho, caridade é amor. Então nós temos que crescer para o bem pensando nisso. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Chico Xavier, sempre que alguém procurava por ele para pedir consolo, principalmente lá, iam muitas mães que perderam filhos, né? Quem leu aquele livro, As Mães de Chico Xavier, ou assistiu o filme, vê que eram mães que perderam os filhos e que elas se consolaram, melhoraram um pouco quando elas começaram a trabalhar para o próximo, ajudar o outro. Quando a gente trabalha para o próximo, a gente está ajudando o outro, mas a gente está ajudando principalmente a nós mesmos. Através da caridade, a gente ajuda a nós mesmos a nos melhorar, a nos tornarmos mais felizes. Quando a gente ajuda uma pessoa, quando a gente faz alguma coisa para o próximo, quando a gente doa o nosso tempo para alguém, doa dinheiro, doa roupa, doa tudo, mas principalmente doar o nosso tempo. É muito importante. A gente está doando muita coisa para nós mesmos. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Então, a gente, às vezes, nós somos espíritos que têm muita resistência ao aprendizado, somos espíritos que a gente tem que trabalhar muito, brigar com a gente mesmo, às vezes, para a gente ser melhor, para a gente conseguir ter disciplina, né? Porque às vezes a gente somos espíritos muito rebeldes e às vezes a gente perde o foco muito fácil, porque a gente é muito do mesmo jeito que o nosso anjo guardião está do nosso lado. Tem muitos espíritos brincalhões, muitos espíritos às vezes malfazejos que também estão do nosso lado. E a gente atrai isso muito pelos nossos pensamentos. E às vezes a gente distrai, e aí a gente não consegue atrair coisas boas pra gente, aí a gente chuta o balde, como diz o outro, né? A gente deixa tudo de lado e vai pela vida fácil, vai pela vida sem disciplina, vai pela vida sem estudo, vai pela vida sem aprendizado, vai pela vida que não nos leva a nada. Então nós temos que brigar com a gente tem que ter uma disciplina, a gente tem que ter uma meta, tem que ter um foco. É difícil, mas é recompensador. Isso é que é mais importante. Não esquecermos nunca de fazer o Evangelho no lar, que o Evangelho no lar ilumina a nossa casa, ilumina a nossa família, ilumina os nossos amigos, ilumina a nossa rua. Então toda semana no mesmo horário, colocar um copo d'água, fazer uma leitura em voz alta, pode ser igual nós estamos fazendo aqui, 15 minutos, pouca coisa.
e comentar as palavras de Jesus, comentar as palavras, as mensagens de amor que nós temos e poder sempre em voz alta, né? E colocar essas mensagens na nossa vida, procurar pensar naquilo que, como está a nossa semana, como está nosso dia, como está nossos sentimentos, como estão os nossos pensamentos. Isso é muito importante. E nunca deixar de aprender. A doutrina espírita, ela é uma doutrina tão consoladora, tão renovadora, que se a gente, nessa vida nós não vamos conseguir ler tudo que a gente tem que ler. Nós vamos conseguir aprender tudo que a gente tem que aprender, ainda bem, né? Nós vamos estar sempre buscando. Essa é a nossa meta, sempre buscar mais, para que a gente possa crescer com Jesus. Sairmos desse mundo melhor do que entramos. Não mais bonitos, não mais magros ou mais ricos, mas melhor espiritualmente, com a alma melhor, com o espírito melhor. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a seguir a sua luz. Muito obrigada a todos pela atenção e tenham uma boa noite, que assim seja.